Eniagogo uro uro ajaleo ojide osinile ogun akoro mabore iroko ajale mabore o Eniagogo Oi pessoal, tudo bem? Os meus cumprimentos aos mais velhos e aos mais novos e os meus respeitos a Maria Bataior, ao Tata Tancredo e à Mãe Leia de Inhansã. No vídeo de hoje, eu quero repassar para vocês um pouco de onde que surgiu as influências estéticas, culturais e religiosas do Axé Omolocô. Como culto original, o Omolocô ele não existe em África, tal qual aconteceu com o Candomblé, que foi originado aqui no Brasil, especificamente na Bahia. O Omolocô nasce no Rio de Janeiro, porém, ele traz influências lá da África. E aí, na sequência que eu vou repassar para vocês, eu vou relatar de quais regiões da África vêm essas influências, quais os povos, etnias e principalmente a gente vai falar um pouquinho da tribo Locô, que é apontada aí como a principal tribo de influência para a formação do axé aqui no Brasil. Eu espero que vocês gostem. A África é um continente com aproximadamente 30 milhões de quilômetros quadrados de terra. O continente africano é quase 4 vezes maior do que o Brasil. Só por aí a gente já tem mais ou menos uma noção da dimensão em extensão territorial de como o continente africano ele é grande. Ele é um continente basicamente agrário, já que cerca de 63% da população habita o meio rural, e aí só 37% mora em grandes cidades. Veja que a situação do Brasil é completamente oposta, já que por aqui somente 36% da população vive aí no meio rural. Se vocês pararem para poder perceber, aqui eu já tenho uma grande diferença cultural. Lá, a população como um todo, ela tem um maior envolvimento com as questões agrárias, com a agricultura, com a terra, com o tato agrícola. Já aqui não, aqui nós somos muito mais modernizados e temos aí um contato, a maioria da população ela tem um contato maior com a cidade. E aí a gente já consegue perceber uma grande diferença cultural. Um outro aspecto também muito legal, em se tratando de África, é de que por lá, na atualidade, o analfabetismo ele gira em torno de 40%. E aí esse índice é muito alto, você veja só, quase que metade da população, isso aí a gente deve estar falando algo em torno de 300 milhões de pessoas, são analfabetas. Talvez isso justifique um pouco um conceito fundamental da religião, que é a oralidade. Os conceitos da nossa tradição, eles eram passados oralmente, dos mais velhos para os mais novos. E talvez seja daí a origem dessa tradição. Em se tratando aí agora de população, são aproximadamente 2.000 civilizações diferentes. E a gente está falando algo em torno de 1.000 línguas africanas que se dividem em 4 grupos familiares. A gente tem as línguas afroasiáticas, as línguas Khoisan, eu acho que essa é a pronúncia, e tem também as línguas nilo-saarianas e, por fim, as línguas nígero-congolesas. Aqui estão contidas as línguas originalmente utilizadas tal qual no candomblé, no culto Omolocô. Em especial, eu estou falando aí do Yorubá, que é utilizado, por exemplo, na Nigéria, Benin, Togo e Serra Leoa. Serra Leoa. Gravem esse nome, gravem o nome desse país, pois mais para frente eu vou explicar como ele é importante na concepção da tradição Omolocô. Além do Yorubá, há o Quimbundo, utilizado no noroeste do Angola e na província de Luanda. Esse também é um nome importante, Luanda, pois essa província, ela tem aí uma participação importante na formação do nosso Omolocô. Para vocês terem uma ideia,
Lá na África eu estou falando de algo em torno de 2.000 civilizações, 2.000 etnias diferentes e aí uma pluralidade de mais de 1.000 línguas. Aqui no Brasil, para vocês terem uma noção, a gente está falando aí de algo em torno de 305 etnias catalogadas e 274 línguas diferentes, sendo de que dessas, apenas 16 são do dialeto português brasileiro. Se aqui no Brasil a gente já tem uma variação grande da maneira como a gente se comunica entre o Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste, com características muito peculiares da língua, vocês imaginam lidar com essa situação toda no continente africano, onde se falam mais de 1.000 línguas distintas. Isso também acaba justificando a complexidade que é em retratar a origem das divindades, dos orixás, dos cultos, tendo em vista tão complexa é a ramificação etimológica dos africanos. E um outro aspecto assim também super importante é com relação à religião. A primeira sensação que a gente tem é de que o culto às divindades, aos orixás, Nkisi e Voduns é a maioria, mas na realidade não. Para que vocês tenham uma ideia, as religiões mais presentes no continente são a muçulmana, algo em torno de 40%, seguida da religião católica romana, por volta de 20%, e o animismo ele representa aí uma parcela de 17% dos cultos africanos, considerando então da onde vem a origem da estética e religião para a formação do Omolocô. As informações que repasso a seguir são resultados de anos de pesquisa e cruzamento de informações, pois para falar do Omolocô, precisamos retornar à África para que possamos encontrar os seus primórdios e o que eu achei nos remete antropologicamente à origem mais remota que se tem história, a etnia Balanta. Defendo a tese de que a etimologia cultural do Omolocô começa nesse povo que se desdobra dos Mandês até se segmentar na tribo Locô, que falarei mais à frente. Análises arqueológicas supostamente apontariam a expansão da etnia Balanta para 6 ou 7 países africanos entre os séculos X e XIV para que escapassem da seca e de guerras. Os Manês, subgrupo da etnia Balanta, eram invasores que atacavam a costa ocidental da África, além de terem características migratórias, não fixando-se num só local. E desse emaranhado étnico são identificados vestígios culturais na formação do Omolocô a partir de escravos vindos para o Brasil, em especial os cativos da tribo chamada Locô, que se expandiram especificamente em 4 países africanos: Guiné, Serra Leoa, Nigéria e Angola. Como os Locôs tinham hábitos migratórios, eles podem ter usado o rio Níger, que nasce nas montanhas, na fronteira entre a Guiné e Serra Leoa. O Níger é um dos rios mais antigos do mundo, sendo um importante afluente do rio Benue, que chega em Lokoja, também local de povoamento dos Locôs no país nigeriano. Esse rio corta diversos países e serviu como rota para a expansão da tribo até Luanda, em Angola, antes de originar o Omolocô aqui no Brasil.